A separação finalmente aconteceu, mas o Jae-kyun não sai da cabeça do Dan. Pelo menos vão ficar as lembranças preciosas daquele tempo. E aí pessoal, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente fala sobre o capítulo 101 de Jinx, o penúltimo capítulo da história principal. Deixa o like no vídeo, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para receber mais vídeos de anime, mangá, drama, principalmente de BL. Lembra de comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo e se tiver interesse em apoiar o canal, tem o botãozinho seja membro ou valeu aqui embaixo e também o Pix na caixa de descrição. A separação definitivamente aconteceu. É o fim, mesmo o Dan percebendo que aquela mão calorosa, gentil, que visitava ele à noite no hospital, mesmo ele percebendo que era o lutador, ele acabou indo embora. Depois de uma última olhada para aquele apartamento onde ele viveu tantas coisas boas e ruins, tantas lembranças ficaram lá, ele finalmente dá as costas e se afasta. Aquilo definitivamente ficou para trás. Enquanto caminha para o ponto de ônibus, ele acaba se incomodando um pouco com a dor no abdômen. Ele parece que ainda não se recuperou completamente, precisa se cuidar um pouco. Enquanto espera, ele acaba ficando reflexivo sobre todo esse tempo que ele viveu ali. Ele viveu todo tipo de coisa, entre novas experiências, dificuldades e momentos alegres. Mas no final de contas, tudo, ou pelo menos a maioria, acabaram virando memórias preciosas. O que ele mais se pergunta é se o Jae-kyun também gostou do tempo que eles passaram juntos. Talvez não. Mas não tem nada que ele possa fazer. Afinal de contas, esse é o fim da história deles juntos. É melhor cada um seguir o seu caminho e ele precisa fazer o mesmo. Então o ônibus dele finalmente chega. Quando o Dan tá prestes a subir no ônibus, uma voz chama pelo nome dele. É o Jae-kyun que chega e chama o Dan, que quando ele volta do ônibus, breve a entrar, ele estava prestes a entrar no ônibus, o Jae-kyun abraça ele desesperado, como ele nunca fez. Então ele finalmente pede que o Dan não vá embora. Ele confessa, agora já em prantos, que ele, depois de todo o mal que ele causou pro Dan, ele achava que a coisa certa a fazer era deixar o Dan ir embora, mas que é insuportável só de pensar em não ter ele do lado. O Jae-kyun tá em prantos, o Dan se espanta ao ver ele naquela situação. Ele nunca mostrou emoções tão honestas e desesperadas como aquela. Ele confessa que teve certeza disso quando percebeu que o medo de perder a luta não era nada comparado ao medo de perder o Dan naquela noite quando ele foi ferido. Aos pés do Dan ele pede desculpa por ser tão idiota e só ter percebido aquilo tão tarde. E mesmo sabendo que não merece, ele implora para que o Dan fique do lado dele. Ele chora desesperado, com medo de perder o Dan, e diz que o Dan pode odiar ele, pode machucar ele o quanto for, mas que fique ao lado dele. E então fala que o Dan é definitivamente a coisa mais preciosa da vida dele. O Dan olha para ele chorando daquele jeito e ele tem certeza que ele nunca viu o Jae-kyun ser tão honesto com os próprios sentimentos como ele tá vendo agora. E mais do que isso, ele nunca imaginou que o lutador se sentisse dessa forma em relação a ele. Gente, nesse momento da comic, eu mesmo tô completamente envolvido. Eu tô quase sentindo na pele as emoções que o Jae-kyun tá transmitindo ali. É completamente visceral, é uma das paradas mais orgânicas que a autora escreveu ao longo de toda a obra. O Dan se aproxima dele e de repente começa a falar. Claramente tão emocionado como o Jae-kyun, com as emoções transbordando da mesma forma. Ele confessa que na noite que foi esfaqueado e achou que ia morrer, o Jae-kyun foi a primeira pessoa que veio à mente dele. O Jae-kyun não entende nada daquilo, nem direito aonde o Dan tá querendo chegar. Os olhos cheios de lágrima, um pequeno
um fio de esperança parece passar por ele. O Dan continua e diz que por algum motivo ele ficou mais preocupado com o Jae-kyun do que com ele mesmo, e com medo de que aquilo pudesse afetar a luta. Ele queria poder ver o rosto do Jae-kyun uma última vez, e foi quando ele apareceu. Foi então quando ele percebeu que o amava. O Jae-kyun nem consegue acreditar naquilo que ele tá ouvindo. Ele não consegue acreditar que o Dan tá dizendo que amava ele, que ama ele. Ele não consegue acreditar nessas palavras. Então Dan desaba também, não segura mais o próprio choro e conta que achou que o Jae-kyun não sentisse o mesmo por ele. Então ele se convenceu de que seguir em frente era o melhor caminho. Só que mesmo assim isso é impossível. O Dan não consegue simplesmente esquecer o Jae-kyun. O lutador então abraça ele mais uma vez e agora é o Dan que chora descontroladamente nos braços fortes do Jae-kyun, que pede desculpa mais uma vez por tudo isso. Em um abraço cheio de lágrimas, onde finalmente os dois colocam pra fora os seus sentimentos mais honestos, o Dan pergunta se ele pode realmente ficar, porque ele definitivamente quer ficar ao lado do Jae-kyun, e o lutador responde que sim. Eles ficam ali no meio da rua naquele momento, os dois abraçados, finalmente vivendo da maneira mais honesta os próprios sentimentos um pelo outro. Um abraço e lágrimas completamente diferentes de tudo que eles já viveram em todos esses dias juntos. Uma promessa do que tá por vir e o pedido para ficar e a resposta de sim, a promessa de ficarem um ao lado do outro finalmente, são como os votos mais sinceros do amor que agora existe entre eles. Gente, pode me levar que eu tô apaixonado. O final não poderia estar sendo uma farofona melhor e maior do que essa. Tão básico e previsível de uma maneira que não teria como não amar. Gente, ele chegando do nada quando o moleque tá prestes a subir no ônibus. Gente, que farofona, que delícia. Um dramalhão, muito choro, semi-top, completamente cadelizado. Na hora que ele diz, ai, fica comigo, você pode me odiar, você pode me tratar mal. Ai, gente, como não amar isso? A gente ainda precisa comentar o capítulo 102, o último capítulo, mas pra mim aqui a autora já entregou assim, ó, tudo. E até um pouco mais, mas eu confesso que eu quero mais, né? Eu quero eles sendo felizes agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.